slide, professor. Então, pessoal, pronto, vamos lá. Então, hoje, como eu comentei, a gente vai falar sobre finalmente a construção de R, que é a parte central da disciplina, tá? E aí vamos ver o que a gente consegue fazer nesse finalzinho. Mas antes, você vai começar? Na última aula, você comentou sobre o ALEC zero. E o porquê a escolha do ALEC zero. E aí... Da letra. ALEC zero. E aí uma das coisas que... tem duas hipóteses. Uma é mais fraca, a outra é... eu gosto de acreditar nela, até que eu encontrei um pouco mais de sensatez, mas efetivamente não há uma explicação por dois motivos. A explicação é por que essa letra foi escolhida pelo cantor. O cantor nunca se colocou, né, e nunca demonstrou o porquê dessa escolha. Tá? Nem nos livros dele, nem nas cartas comentadas, nem nos comentários que ele fez com outros matemáticos, ele nunca se expressou sobre o álbum. Tá? A primeira... E ele era judeu? Sim. Isso é motivo. Então, a primeira hipótese é a seguinte: século XVII e XVIII estava ocorrendo uma importante revolução científica, né, no mundo, e nas ciências naturais estavam, principalmente o século XVIII, foi um século da descoberta das constantes. Muitas constantes na química e na física estavam sendo nomeadas naquele momento. E há de se supor, muitos dos cientistas estavam usando letras gregas para nomear essas constantes. Então, havia uma certa redundância de constantes e tal. E aí uma falta de letra. a primeira hipótese vem nessa seara. Por ser de família judia, o cantor decidiu sair um pouco pela tangente e trabalhar com o ALEC. Mas essa é uma hipótese fraca, porque ela passa por coisas que a gente não pode provar, basicamente. A segunda hipótese, que é a que eu mais gosto, que eu acho mais tranquila, é o seguinte: quando ele estava fazendo a demonstração dos cortes de Dedekind, quando ele viu a demonstração dos cortes de Dedekind, esses cortes usavam as letras alfa e beta, e era para alguns acasos, mas... É sobre isso que a gente vai falar hoje, pode? Dentro da demonstração, você vai ver que alfa e beta era só um grupo, um exemplo de um grupo de números. Mas dentro da própria demonstração fica subentendido que havia outros números, gama, delta, blá blá blá, até zero. Certo? E ao final, e aí quando você vai falar disso eu vou segurar aqui os spoilers, mas ao final ele fala de uma omega, né? E aí fica mais claro ver que como ele estava tomando todos os algarismos como alfas, betas, até um determinado ômega, todas as letras gregas estavam representadas por algarismos. Ele estava pensando numa outra qualidade de número e, portanto, ele precisava de uma outra qualidade, uma outra forma de nomear essa outra qualidade de número. E aí, nada mais sensato do que usar um outro alfabeto, porque as letras gregas já eram os algarismos que ele estava capturando. Essas são as duas hipóteses. A primeira eu acho muito fraca, a segunda eu gosto mais. Tá? Mas, ao fim e ao cabo, volto a dizer, não tem como a gente escolher uma delas, porque o cantor jamais deu qualquer indício. Sobre a religião dele. Ele veio de uma família judia, mas ele em si era protestante, porque meio que a cidade onde ele vivia, um pouco antes do canto, um pouco antes da juventude do canto, houve um daqueles muitos pogroms, daqueles expurgos de judeus da cidade, e o pai dele ficou
com a condição de ter se convertido ao protestantismo. Então, apesar de vir de uma família judia, o cantor era protestante. Mas fica subentendido aí. Valeu, obrigado. Então, isso é interessante, né, que eu falei para vocês nas aulas anteriores, quando a gente estava falando de infinito, que infinito não é um número, beleza? Embora o Cantor chame as cardinalidades infinitas de números transfinitos, beleza? Esses Aleph, sobre o qual eu estava falando, o Cantor chama de números transfinitos, né, assim. Mas o que eu quero dizer quando eu digo que o infinito não é um número, é que ele não é um número no mesmo sentido que os números naturais, inteiros, racionais e reais e complexos são, beleza? Tá? Por quê? Porque o infinito, assim, um motivo bem forte, digamos assim, é que o infinito não obedece, mesmo os números transfinitos, não obedecem à mesma aritmética dos números que nós conhecemos, beleza? Sobretudo porque infinito, né, o que caracteriza o conceito de infinito é que você tira um pedaço e ele continua no mesmo tamanho. Então, isso causa uma diferença aritmética fundamental, porque infinito menos 1 é o próprio infinito, beleza? Então, se a gente fosse pensar nos números, nos infinitos, digamos assim, obedecendo as mesmas, pensando aritmeticamente, da mesma maneira que a gente pensa nos números finitos, a gente cairia em absurdos, beleza? Porque eu não posso escrever assim, tipo, infinito menos 1 é infinito, beleza? Se eu pensasse nisso aritmeticamente, eu ia chegar numa coisa do tipo 1 igual a 0. Tranquilo? Beleza? Da mesma forma, infinito sobre 2 é infinito também. Infinito sobre 2 é o mesmo infinito. Beleza, pessoal? Certo? Tranquilo? Então é nesse sentido que a gente fala que infinito não é um número. Né? E um pouco no sentido que o Leandro falou, a gente, dessa forma, a gente não pode pensar em infinito como um número muito grande. Tá? A gente já falou isso também nas aulas anteriores. Porque um número muito grande, por maior que ele seja, quando eu tiro uma parte dele, ele é alterado. O que diferencia o infinito das cardinalidades finitas é justamente isso. Que eu posso tirar uma parte dele sem que ele seja alterado. Tá beleza? Então é nesse sentido que eu falo que infinito não é um número. Tranquilo? Tá? Embora o Cantor use a palavra número. Certo? E aí isso passa por uma discussão também sobre o que a gente chama de número. Tá? O que a gente chama de número na matemática contemporânea é algo mais ou menos arbitrário. Tranquilo? Como eu já falei aqui também, por que a gente chama os complexos de números? Isso é uma escolha. Né? Por que a gente chama os complexos de números e os quatérnios não? Isso é uma escolha. Tranquilo? Porque quando a gente vai ampliando, né, tipo os gregos não chamavam nem as razões de números, que hoje nós chamamos de racionais. Então acho que é importante pensar isso também para ter em mente algo que eu acho muito importante, que é o conceito de número não é universal. Tá beleza? Como a gente está acostumado a pensar. Aí ele é uma criação, uma invenção socialmente situada. Beleza, pessoal? Então, até onde a gente chama de número e a partir de onde nós deixamos de usar a palavra número é uma escolha, tá? Que é contextualizada na matemática contemporânea, beleza? Quando a gente vai ampliando dos racionais, reais, complexos, a gente começa a perder propriedades. Quando a gente passa dos reais para os complexos, a gente não tem mais a possibilidade de ter um corpo ordenado, como a gente já falou bastante. Quando a gente passa dos complexos para os quatérnicos, a gente perde a comutatividade. Quando a gente passa para os octônios, a gente perde a associatividade. Beleza? Mas então, é uma escolha, a gente escolher mesmo, né, até onde a gente continua usando a palavra número.
beleza? Mas nesse contexto aqui das cardinalidades infinitas, quando eu falo isso, eu quero dizer que aquilo que o Cantor chama de número transfinito, embora ele use a palavra número, é algo qualitativamente diferente dos números finitos, das cardinalidades finitas, dos números naturais, por exemplo, ou reais, etc. Beleza, pessoal? Fez sentido isso? A gente já vai ter o segundo trabalho, vai ter um terceiro ainda, tá? E é isso que eu falei, com a boa questão do trabalho. Então fez sentido isso? Sim? Alguém quer falar alguma coisa? Não alguém falar? Não? Aí você está falando de cardinalidade, mas tem a ver com a forma que você definiu também conjuntos infinitos, né? Eles são... exatamente. O que diferencia conjuntos infinitos de conjuntos finitos é justamente por isso que eu digo que as cardinalidades infinitas são algo qualitativamente diferente dos números finitos, né? Porque eles têm essa diferença fundamental, que é poder tirar um pedaço e construir do mesmo tamanho. Beleza? É isso que distingue. Nos finitos não existe isso. Tá de boa, pessoal, isso? Tranquilo? Certo? Você definiu o conjunto infinito como aquele que é cardinalmente equivalente a um pedaço dele, uma parte dele. Beleza? Vamos lá. Então, passando ao tema de hoje, assim, essa aula, né, assim, na verdade era para ter acontecido bastante tempo atrás, né, mas a gente aí perdeu algumas aulas. Mas essa aula é o centro dessa disciplina, porque é um momento de lembrar tudo que a gente já discutiu até agora e de se preparar para o que vem para frente, né, assim, para esse final da disciplina, beleza? Então, eu quero que, assim, vamos lembrar que a gente até agora falou da construção dos conjuntos numéricos até os racionais, tá legal? E que a gente falou disso, que eu faço questão de dar bastante ênfase, falando das ideias que estão por trás do que nós entendemos como número na matemática contemporânea e as construções formais, beleza? Isso é uma opção minha que eu acho que diferencia muito essa disciplina das disciplinas de análise usuais, porque nessas normalmente se faz só as construções formais, beleza? Mas eu acho isso muito ruim para a formação de professores, porque isso passa uma ideia profundamente equivocada de que o formalismo inventa as ideias de matemática. E não é isso. As ideias precedem o formalismo, né? Assim. Então eu quero que hoje, para a gente pensar na construção dos números reais, vocês tenham muito em mente, assim, relembrem esse processo, caminho que nós fizemos até aqui, tanto falando das ideias, né, que levam, né, aos conceitos de número natural inteiro racional e também das construções formais dos conjuntos. Beleza, pessoal? Tá de boa? Tá? Então, vamos recapitular isso. Tá? Então, olha só, a gente tem aquele que não está aí nesse PowerPoint, mas só relembrando aquele diagrama que tem nos PowerPoints anteriores, que tem aquelas ideias de contagem e medida, estão ligados? Viu? Só lembrando aquilo. Então, a gente vai pensar nessas ideias aqui de contagem e medida, beleza? Tranquilo? Tá? Como eu só também dando ênfase numa coisa, a partir dessas ideias de contagem e medida, foi como, naquele meu livro, nós optamos por organizar as ideias iniciais que levam ao conceito de números. Essa não é a única organização possível. Foi só uma ideia que fez sentido para a gente quando a gente estava escrevendo aquele livro, beleza? Tá? Mas pensando a partir dessas ideias, tá? Recapitulando o que a gente já fez. A ideia de contagem leva aos naturais. Tá de boa? Vou até botar assim. Assim mesmo.
tá? Verbos naturais. Tranquilo, pessoal? Certo? Aí, quando a gente, seguindo essa ordem que eu estou escrevendo aqui, é a ordem da estrutura, não é a ordem histórica. Tá legal? Beleza? Aí a gente acrescentando aqui uma outra ideia de orientação, junto com essa ideia de contagem, a gente chega nos inteiros, tá? Recapitulando as aulas anteriores, tá de boa? Então aqui, bom, daqui para cá, a gente tem aquela passagem de abstração, que é a correspondência 1 a 1, etc. E daqui para cá, com essa ideia de orientação, a gente tem também uma coisa importante, que é a ressignificação do conceito de número. Então, que a gente já falou, quando a gente acrescenta uma ideia de orientação, a gente tem a possibilidade de ter números negativos. Tranquilo? Porque sem isso, a ideia de número está associada apenas a uma ideia de quantidade. Então, se a gente pensa em número como uma quantidade, isso é um obstáculo epistemológico para se pensar na ideia de número negativo, porque como é que pode ter algo menor do que a ausência? Tranquilo? Então, com essa ideia de orientação, o zero deixa de ser ausência e ele passa a ter também uma ideia de origem. Tranquilo? Certo? Então a gente pode andar para um lado ou para o outro. Tá? Beleza, pessoal? Então, o número tem um outro atributo. Fala. A orientação seria o referencial na reta. A orientação é que o zero é o referencial, mas a orientação quer dizer que a reta passa a ter um sentido positivo. O zero fica no centro de uma simetria. Isso. Então isso causa várias ressignificações, né? Beleza? Por exemplo, somar, quando a gente acrescenta a ideia de orientação, somar está relacionado com uma ideia de translação, não apenas com uma ideia de acúmulo, como era antes. Beleza? Tranquilo? Então a gente pode somar para a direita e para a esquerda. Sem essa ideia de orientação, a gente só pode somar para a direita. Beleza? Então essa ideia de orientação é que tem um sentido positivo, portanto tem um sentido negativo. Até então não existia isso. Beleza, pessoal? Tá de boa? Até então, o que eu estou falando não é historicamente não, tá? Até então é na ordem da estrutura, como eu falei. Beleza? Tranquilo, pessoal? Certo? Bom, aí a gente passa de contagem para medida. Como é que a gente passa de contagem para medida? A gente, que eu falei já bastante, qual é a diferença entre contar e medir? É poder ou não subdividir a unidade. Tá de boa isso? Tranquilo? Certo? Então, a gente entende que quando a gente está numa situação de contagem, a gente não vai admitir a possibilidade de subdividir a unidade. E quando a gente passa por uma situação de medida, a gente admite essa possibilidade. Tá tranquilo, pessoal? Tá de boa? Então aqui a gente vai chegar nos racionais, num primeiro momento, no caso comensurável. Tá legal? Beleza? Tá de boa isso, pessoal? Certo? Tranquilo? Tá? Bom, e aí nesse momento tem aquela pergunta também, que eu já falei várias vezes, que é crucial. Será que, dadas duas medidas quaisquer, elas são necessariamente comensuráveis? A gente também já falou bastante sobre isso, né? Só recapitulando, que intuitivamente parece muito que a resposta disso é sim. Tranquilo? Que eu estou nessa situação, eu tenho uma unidade aqui e um segmento que eu quero medir. Será que eu consigo uma subdivisão dessa unidade ficar no número inteiro de vezes nesse segmento? Beleza? Intuitivamente, quer dizer, parece, até onde nossos sentidos alcançam, parece muito que a resposta para isso é sim. Tranquilo? Porque eu posso pegar uma parte minúscula, um bilionésimo, então
parece que em algum momento eu vou conseguir. Tá legal? Mas a resposta para isso é não. Tranquilo? E daí que vem a necessidade de você inventar um novo tipo de número além dos racionais, que vão ser os reais. Tá beleza? Tranquilo, pessoal? Certo? Então, a ideia de medida, no caso comensurável, leva aos racionais. E no caso geral, o que eu quero dizer geral? Comensurável mais incomensurável leva aos reais. Beleza? Tranquilo? Comensurável, os racionais, incomensurável, os irracionais, e no caso geral, então, leva aos reais. Comensurável mais incomensurável. Tá de boa, pessoal? Certo? Tranquilo? Então, isso vem, né? A gente viu isso aqui com a demonstração, né, uma primeira demonstração de que a diagonal e o lado do quadrado são incomensuráveis. Beleza? Tranquilo? Eu não consigo, a gente fez uma demonstração meio que imitando a ideia da demonstração dos gregos, que é um processo de antifairese, que é botando um dentro do outro, mas a gente consegue chegar à conclusão de que eu não consigo nenhuma subdivisão do lado do quadrado que caiba um número inteiro de vezes na diagonal. E depois a gente vê que tem muitos outros casos onde isso acontece, tá de boa? Certo? Então isso é um pedaço do resumo da disciplina até aqui. Todo mundo está situado? Certo? Tranquilo? Fala. Posso só fazer uma observação? No dia eu estava conversando com o Arthur e a gente estava conversando sobre aquele diagrama que é muito comum de usar na educação básica, que tem o conjunto N, aí vem o Z por fora, vem o Q por fora, tem um Izinho aqui do lado e vem um grandão pegando o R. Sim. E a gente estava falando sobre o absurdo disso, que é propagado em vários vídeos, Exato. porque parece que além dos irracionais e dos racionais, existe um espaço vazio que também é chamado de R. Só que não existe. É, isso aí. Todo mundo tá ligado nisso que o Roberto está falando, né? Assim. E não só isso, como é tipo assim, N, aí aqui Z, Q, e aqui tem um Izinho pequenininho, né? Assim, ainda tem esse detalhe. E o R por fora. Tranquilo? Então, esse diagrama está totalmente errado, tá? Assim, Tem um porque que o I é abaixo também. então, o I é assim. Porque o E seria complementar Exato. Então, vários comentários sobre isso, tá? Primeiro, começando pelo que o Carlos falou, não escrever o I portado, não é que escrever o I com essa letra aí, com esse tipo de letra aí, esteja errado não, tá? Mas não escrever o I portado é uma opção minha, tranquilo? Não é que esteja errado escrever o I portado. Por quê? Porque o I, então eu escrevo assim, na verdade eu nem escrevo I, eu escrevo assim, R menos Q, tá? Mas enfim, vamos escrever I aqui, porque, como eu disse, esse diagrama de Venn está totalmente errado. Beleza? Mas por que eu não escrevo eu escrevo o I assim, em vez de escrever o I assim? Porque eu gosto, assim como eu disse, é uma questão estética puramente, tá? Eu gosto de reservar esse tipo de letra para os conjuntos que têm uma estrutura algébrica. O que significa ter uma estrutura algébrica? Ter soma e produto fechados dentro do conjunto, beleza? Os racionais têm, porque a soma de racionais é um racional, então eles têm estrutura de corpo no caso, beleza? Os irracionais não têm estrutura algébrica, porque eu não posso somar nem multiplicar internamente dos racionais. Assim como os negativos também não têm, porque o produto dos negativos é um positivo, beleza? Então, os irracionais são complementares aos racionais nos reais, mas eles não têm estrutura algébrica. Mas assim, é isso, é porque aí eu gosto de usar essas letras só para enfatizar isso, mas não é que é errado usar aquilo, tá? Desculpa. Não, pode falar. No caso, e para a educação básica, se eu quiser usar um diagrama para explorar essa questão da interseção dos conjuntos, que é interessante, Então, como você sugere? vou falar sobre isso. Fala, Ronaldo. Curiosidade, segunda-feira eu estava fazendo uma questão de cone, como se fosse uma tulipa, e o resultado deu
o volume 640 π raiz de 3 sobre 3 ml. Aí eu falei, olha só que coisa. Aí os garotos começaram a falar, caramba, a geratriz e o raio eram números inteiros, bonitinhos. Eles falaram, meu Deus, mas olha esse tipo. Aí eu comecei, me empolguei e falei assim, o que vocês acham? Que tem mais irracionais ou racionais? Segundo ano. E aí eu falei assim, que tipo de número é esse pi? Aí o garoto chega e vem, sabe por quê? Nunca escutei isso nos meus anos de magistério. Ah, tem a ver com incomensurável. Eu falei, o que, garoto? Aí parei a aula. Ele é do segundo ano. É, de segundo ano do ensino médio. Aí eu parei a aula e falei, aí fui lá, mostrei o que era comensurável e incomensurável, né, não sei o quê. E aí fiz aquela coisa da escolha para ver. Ó, vocês acham que tem mais irracionais ou racionais? A aula mudou toda de foco, mas foi um barato, né? Se ligou, né? Tudo por causa de um resultado esdrúxulo, né? Eu falei assim, é muito mais comum ter isso aqui do que 200 ml certinho. É muito mais comum. Mas então, voltando à pergunta da Roberta, que é importante, primeiro tem isso aí, bom, esse diagrama está totalmente errado, tá? Esse diagrama eu acho que não deve usar porque ele causa essa indução assim, a uma ideia completamente equivocada de que existe algum tipo de número que não é nem racional nem irracional. Além disso, uma coisa que tem a ver com o que o Ronaldo falou é que o I, quando tem esses diagramas, que tem livro, né, inclusive, esse diagrama das vezes, esse Izinho fica pequenininho, né, quando na verdade a gente sabe que tem muito mais, beleza? Eu já vi muitas vezes só o I largado ali naquela parte vazia. Menos ruim. Menos ruim. Pois é, esse aí é totalmente errado, tá? Então vou apagar isso aqui, tranquilo? Porque essa coisa de usar o I pequenininho ali é uma coisa que eu critico muito, que é essa visão de matemática com um privilégio da normalidade, digamos assim. Aquilo que é regular é sempre... E eu sempre acho que isso tem consequências na vida, né? Assim, quer dizer, isso passa uma certa ideia moral na escola, né? Que só aquilo que é bem comportado que é o padrão. E quando na verdade é o contrário. Então você coloca os irracionais, que eles não são regulares, como uma coisa lá marginal, né? Digamos assim, uma coisa como se fosse uma aberração, né? Uma coisa excepcional. E eu acho, assim, seriamente, acho mesmo que isso passa uma ideia moral para os alunos, tá? Beleza? Eu estou discutindo isso no sistema de matemática esse dia, só que pensando nas igualdades. Quando a gente dá muito mais valor para estudar, por exemplo, uma equação do que uma equação, a gente estava pensando sobre isso, que a gente dá esse valor maior para aquilo que é igual, que é o comum, e quando se tem algo diferente, não precisa dar tanta atenção. Exatamente. Sim, você trabalha equação, quando vai chegar numa equação, você só diz que existe. Então, é exatamente sobre isso que eu estou falando. Beleza, pessoal? Assim, então, a gente tem sempre esse privilégio da normalidade, né? Então, isso também é uma forma da gente ver que a matemática não é neutra, né? Quando você faz isso, na verdade, é uma opção política, não é uma opção só assim, técnica, né? Ou teórica, beleza? Então, mas esse diagrama, esse I aqui, eu não tem nada a ver, tá flutuando aqui. A gente poderia, inclusive, botar os algébricos aí também, né? Porque ficariam aqui. A gente já falou sobre eles na aula passada. Então, os que sobram aqui, os algébricos também uso com esse Azinho, porque eles têm estrutura algébrica. Os algébricos, a soma de dois algébricos é um algébrico, todos os algébricos são um algébrico. Todo mundo lembra que são os algébricos que a gente falou na aula passada? Os algébricos, porque essa coisa dos algébricos também é mais forte ainda para dizer que a grande maioria dos números é totalmente incontrolável, totalmente irregular. Os algébricos, a definição dos algébricos são aqueles números que são raízes de equações polinomiais com coeficientes inteiros. Beleza? Então isso quer dizer que todos os racionais são algébricos
Tranquilo? Porque se eu pegar, por exemplo, um racional 2/3, qual é o polinômio do qual 2/3 é raiz? É 3x menos 2 igual a 0. Equação polinomial, tá de boa? Tranquilo? Beleza, pessoal? Então, dessa forma, se eu pegar qualquer número racional, n sobre n, eu vou achar um polinômio com coeficientes inteiros do qual ele é raiz, que é esse polinômio aqui, essa equação polinomial, tá de boa? Certo? Então, todo número racional é algébrico. E existem alguns números irracionais que também são algébricos. Por exemplo, raiz de 2. Raiz de 2 também é raiz de um polinômio com coeficientes inteiros, concorda? Que polinômio é esse? X ao quadrado. Esse aqui, essa equação polinomial, né? X ao quadrado menos 2 igual a 0. Então, a raiz de 2 também é um número algébrico. É um número irracional algébrico. Quais são os números que não são algébricos? Qual é um exemplo aí de um número que não é algébrico? Pi. Bom, pi é... Aí a gente pode pensar em mais exemplos. Tipo, esses logaritmos todos, por exemplo, são os que a gente chama de números transcendentes. E seriam esses aqui, beleza? Certo? Então, pi é, e a gente... Então, quem são essencialmente os algébricos? São os racionais e todos aqueles irracionais que têm representação por radical. Raiz de 3, raiz de 2, raiz de 5, menos 1. Beleza? Tranquilo? Que são os números mais assim que a gente consegue de alguma forma controlar ele. Mas só que a gente não demonstrou isso. E aí? Vamos visual? Giovanni. A gente não demonstrou isso. Mas a gente pode demonstrar também que os algébricos são são enumeráveis. Então, na verdade, a maioria dos números é transcendente. Tá beleza? Certo? Então, só para reforçar essa ideia, que a gente está falando do privilégio da normalidade. Tranquilo, pessoal? Ô, Vitor, e os algébricos que geram os complexos? Isso também não é... A gente pode ter algébricos transcendentes e algébricos complexos, algébricos e complexos. Eles também entram no transcendente, né? Ah, tá. É a mesma definição, só que eu não estou falando dos complexos. Ah, não. Tá. Mas é isso, tipo, sei lá, raiz de 3 mais i raiz de 2. É um algébrico, um complexo algébrico. Eu posso ter complexos transcendentes. Mas a maioria dos números é transcendente, beleza? Tranquilo? E os certo. algébricos, eles têm representação por radical. Tem representação por radical. Os algébricos irracionais. São os racionais mais os irracionais que têm representação por radical. Na verdade é um pouquinho mais complicado que isso. Porque tem números que são raízes de polinômio e não tem representação por radical. Isso tem a ver com a teoria de Galois. Não sei se alguém já estudou isso em álgebra 3. Mas a gente pode pensar assim. Só ouvi falar. Porque existem alguns polinômios que não são, que a gente chama de solúveis por radicais, que não tem uma fórmula para a sua solução em termos de radicais. As raízes duas são algébricos que não têm representação por radical, mas enfim. O fato é, a maioria dos números não tem essa representação, tranquilo? Então por que eu estou falando isso? Mas voltando à educação básica, a gente pode esquecer isso aqui, tá? Porque os algébricos, em geral, não são tratados na educação básica. Então, voltando a esse diagrama, tranquilo? Certo? Eu acho o seguinte, respondendo a pergunta da Roberta, eu acho que a gente tem que ter clareza do seguinte: é impossível ter uma representação dos conjuntos numéricos como diagramas de Venn, por meio de diagramas de Venn, que retrate a cardinalidade. Beleza? Tranquilo? Por quê? Porque esses três aqui têm a mesma cardinalidade, só que os reais têm uma cardinalidade maior. Então, para representar essa cardinalidade maior,
eu teria que pensar, tipo, algo assim, um ser um segmento de reta e o outro ser um quadrado, entendeu? Mesmo isso não está, porque a parcialidade de segmento de reta é a mesma do quadrado, mas, tipo assim, mas mesmo isso não representaria. Então, tipo, o que eu quero dizer? Esse pedaço aqui, ó, que está entre os racionais e os reais, ele é uma cardinalidade muito maior do que os outros. Não existe uma maneira gráfica de representar essa cardinalidade por meio de diagrama de Venn. Ficou claro isso? Sim, Roberto? Beleza? Só que aí eu acho o seguinte, isso que eu falei, eu não acho que é um motivo para não usar o diagrama de Venn. Tranquilo? Você só não pode usar com aquele lisinho. Certo? Mas eu acho que você pode usar o diagrama de Venn, é a minha opinião, tá? Na educação básica, desde que você faça essa ressalva e que você faça outras atividades para trabalhar essa ideia de que existem mais irracionais do que reais. Uma delas que... Mais racionais do que racionais, desculpa, gente, preste atenção no que eu estou falando. É para ver se vocês estão prestando atenção, tá? Aquela posição. O que eu vejo pela representação é aquele retângulo, né? Mas cai no mesmo, a mesma coisa isso aí. Não tem como representar a cardinalidade daquele retângulo. Aquele retângulo é um diagrama de Venn, essencialmente. Mas olha só, uma atividade que eu acho que é perfeitamente factível na educação básica para você passar essa ideia de que existem mais irracionais do que irracionais é aquela de inventando um número pela representação decimal, que a gente fez, eu acho, na aula passada, online, não fez? A fornece não parece. Mas a gente pode. Vocês viram isso? Não. A gente pode fazer aqui, rapidinho. Vamos inventar um número. Então cada um fala um algarismo. Eu até brinquei aquela coisa que você falou do sorteio, né, da bola. Na sala de aula eu falei com eles. Vamos lá, qual é a possibilidade de a gente sortear 12, depois o 12, depois o 12? Se a gente pudesse botar toda hora, voltar, né, a bola, 12, aí todo mundo. Cara, não é impossível, eu falei, então tá. Então, é como se a gente estivesse sorteando algarismo por algarismo, tá? Beleza? Então quem quer falar primeiro? 4. Alguém fala o segundo? 5. Outra pessoa, o terceiro? 7. Bom, tá bom já. Então, a ideia aqui é o seguinte, que a gente pode, eu acho que se fosse na educação básica, seria legal continuar com mais alunos falarem e para ter essa sensação de que aqui você, se você fosse continuar isso até infinito, né, se fosse continuar isso indefinidamente, é impossível você chegar no final com uma coisa periódica. Aí um aluno me perguntou assim, tá, mas aí eu soube que é o 7, e aí se eu quiser, a outra pessoa vai falar 7, tá, então vamos fingir que nenhuma das pessoas sabe o que a outra falou. Mas isso está embutido na regra do jogo. Mas a pergunta deles foi assim, mas eu já sei qual é, eu posso, eu vou escolher o 7 de novo, vou escolher o 7. Mas é impossível honestamente fazer isso. Na verdade, a gente pode demonstrar que a probabilidade é 0. Eu acho que isso... Peraí, rapidinho, só para fechar. Eu acho que isso é possível fazer na educação básica. Então, acho que você pode usar o diagrama de Venn, desde que você tenha alguma atividade para quebrar essa ideia de privilégio da regularidade dos racionais, entendeu? Acho que de repente até no nono ano para fazer isso aqui. Não sei o que vocês acham. Leva um dadinho de 10 lados. Vamos ficar sorteando o número. O conceito na atividade de um dadinho de 10 lados. Esse número que saiu. Tem dadinho de 10 lados que é negócio de RPG. Isso é legal. Então, acho que pode fazer isso. Beleza, pessoal? Fez sentido essa discussão? Eu acho só para enfatizar, eu acho que só o que não pode dar de jeito nenhum é o diagrama com aquele vizinho ali, tá? Isso não, tranquilo.
Beleza, pessoal? Tá? Então vamos continuar aqui. Posso apagar esse negócio aqui? Se eu quiser, eu te arranjo um. Então, olha só, agora, na aula de hoje a gente vai falar com muita calma, assim, muito assim, respirando fundo, assim, da construção, de uma construção formal para os números reais por meio de ordem de Dedekind, beleza? E para essa construção, a gente vai pensar na representação na reta, beleza? Então a gente vai pensar o seguinte, que a gente vai considerar uma representação na reta para ir representando todos esses números aqui que a gente inventou. Tranquilo? Pelo menos até os racionais, tá? Porque os reais a gente não construiu ainda. Tranquilo? Tá? Lembrando aquele negócio que até um dia Marcelo perguntou que é importante. A gente vai, quando a gente está falando da construção formal, a gente tem que pensar que o conjunto que a gente está construindo não existe. Embora a gente já conheça ele, mas quando a gente está imerso dentro da construção formal, a gente tem que pensar que desse ponto de vista, aquele conjunto não existe, beleza? Então, como eu vou falar agora da construção formal dos reais, então eu vou pensar que só existem esses conjuntos aqui. Beleza? Só existem e eles são totalmente construídos. Eu sei tudo sobre eles, tá? O que são esses números e a sua estrutura algébrica e as suas relações de ordem. Tranquilo, pessoal? Certo? E aí, na construção, então, uma coisa que eu quero dar bastante ênfase hoje também, a gente vai falar sobre isso, é que existem diferentes possibilidades para construir R. Tranquilo? Eu vou falar um pouco assim da construção por código de Dedekind, beleza? Mas eu vou falar um pouco de outras formas também, sequência de Cauchy, beleza, pessoal? Tá? Então vamos lá. Para falar de código de Dedekind, eu vou precisar muito da representação na reta, porque é a representação na reta que dá suporte à ideia de código de Dedekind, beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Tendo em mente que esses conjuntos aqui estão já construídos, já existem, eu vou marcar esses conjuntos na reta. Para marcar esses conjuntos na reta, eu preciso de uma origem e de uma unidade. Então, isso que eu quis dizer com esse desenho aí, tá beleza? Esse O é uma origem e esse A, eu quero dizer que esse segmento OA é a unidade. E a marcação dessa unidade também fixa a orientação da reta. Beleza? A orientação positiva é assim. Tá beleza? Aí eu vou marcando coisas. Então, na ideia de contagem, olhando... Agora eu vou, tipo assim, transcrever essas diagramas para a representação na reta. Então, eu vou ter os números naturais que apareceram ali nas bolinhas azuis. Tranquilo, pessoal? Certo? Depois, com a ideia de orientação, eu vou ter os números inteiros que apareceram ali as outras bolinhas azuis. Aí eu vou marcando coisas na reta. Agora eu vou passar para a ideia de medida, no caso comensurável. Tá beleza, pessoal? Certo? E agora, quando eu passar para a ideia de medida, já apareceram outras bolinhas ali, mais outras. Eu não tem como o desenho continuar indefinidamente. Mas o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa unidade OA e vou subdividir. Beleza? E aí eu chego nos números racionais. Tá tranquilo? Certo? Só que agora... Beleza, pessoal? Tá? Aí eu vou marcando. Tranquilo? Só que agora que é o pulo do gato. Agora que é um momento de passagem importante. Por quê? Eu vou pensar o seguinte. Existe pelo menos uma medida que eu vou fazer essa pergunta, eles completam a reta? E aí a resposta é não. A gente já falou sobre isso bastante, né? Assim. Aí a resposta é não. Por quê? Existe pelo menos uma medida, então eu vou pegar
esse segmento OA, que eu chamei de unidade, e vou construir um quadrado tendo essa unidade como lado. Beleza? Aí eu posso pegar essa diagonal e marcar o ponto ali na reta. Tá tranquilo? Certo? Esse ponto que eu marquei ali corresponde à medida dessa diagonal. Tá de boa, pessoal? Certo? Tranquilo? Bom, e eu já demonstrei que a medida dessa diagonal não pode ser representada como um número racional. Tá legal? Certo? Isso a gente já demonstrou. Tranquilo? Que a gente viu aquela demonstração lá. Acho que a gente já fala. Pergunta conceitual. Os incomensuráveis eles completam a carta? Completam. Essa pergunta é importante. Quem não assinou ainda? Beleza, pessoal? Então, os irracionais completam a reta do jeito que eu estou concebendo a reta, sim. Porque eu estou concebendo, assim, o que eu estou chamando de reta é um desenho, digamos assim, uma figura geométrica que represente todas as medidas. Então isso aí é meio que eu estou chamando a reta disso. Entendeu? Beleza? Certo? Então, o que é a reta que eu estou pensando para mim? A reta é um suporte geométrico para eu representar todas as medidas possíveis. Beleza? Tranquilo? E aí eu chego a essa conclusão que os racionais não completam a reta. Porque existe pelo menos aquele ponto, e isso aqui, essa pergunta de novo é muito importante, tranquilo? Porque se eu continuar esse processo de subdividir, tranquilo, eu vou enchendo essa reta densamente, tranquilo? Então, por isso que é de novo essa ideia que aparece em outro contexto. Parece muito intuitivo que sim, como eu vou subdividindo cada vez mais, parece muito intuitivo que vai chegar uma hora que todos os pontos serão atingidos. Tá tranquilo, pessoal? Mas existe pelo menos aquele ponto ali que eu já demonstrei que ele só por meio dessas subdivisões não será atingido nunca. Beleza, pessoal? Tem sentido isso? Tranquilo? Essa ideia de encher a reta toda, quando a gente fala das racionais, dos conjuntos geométricos no ensino fundamental 1, você mostra para os alunos que entre dois racionais tem sempre um racional, pelo menos a média aritmética entre eles. Então dá ideia para eles que realmente você vai chegar a um ponto que você vai preencher a reta toda. Então, essa ideia é muito louca, né? Assim, porque os racionais, eles são densos, mas eles não completam a reta. Tranquilo? Tá? Não é só isso, é pior ainda. É que deixam muito a desejar para completar, né? Ou seja, na verdade eles deixam mais pontos de fora do que de dentro, embora eles sejam densos. Então o que quer dizer que eles são densos? Isso que o Ronaldo falou. Entre dois racionais, se a gente continuar esse processo aqui, porque aqui nesse desenho aqui eu só fiz meios e terços, né? Vocês estão vendo? Beleza? Nesse desenho aqui, tranquilo? Botei aqui dividido em 2 e ali dividido em 3. Se eu continuasse indefinidamente, ia ficar denso, quer dizer, eu não ia ter nenhum pedaço da reta que não teria um racional, que na verdade não teriam infinitos racionais. Se eu pegar qualquer pedacinho ali, eu vou encontrar infinitos pontos racionais ali dentro daquele pedaço. Mas tem outros pontos que não são atingidos pelos racionais. Tá? Então isso quer dizer que os racionais são densos. Denso é isso, né? Que qualquer intervalo tem um número racional, beleza? Mas eles não completam a reta. Tranquilo? Certo? Porque esse processo, ele deixa ausências na reta.
pontos que não são atingidos. Tá de boa, pessoal, isso? Certo? Tranquilo? Às vezes a gente fala, isso é uma coisa que uma vez um aluno nessa disciplina me chamou a atenção, que a gente fala muito assim, que os racionais deixam buracos na reta. Mas por isso que eu estou usando a palavra ausência em vez de buraco, porque a palavra buraco também pode passar uma ideia errada, porque a gente pensa em buraco como algo que tem um contorno de alguma forma, tranquilo? E os pontos que estão ausentes, quando a gente marca todos os racionais, não é que tem uma fronteira de um lado e do outro. Por isso, por causa da densidade, porque por menor intervalinho que eu pegar, sempre vai ter um racional no lado. Por exemplo, raiz de 2, que é esse ponto aí, tá? Certo? Eu consigo pontos racionais tão próximos quanto eu queira de raiz de 2 de um lado que do outro. Então, se eu pensar na ideia de que isso aqui é um buraco na reta, eu acho que essa ideia pode atrapalhar. Faz sentido isso que eu estou falando? Raiz de 2 não é um buraco, porque ele não tem um bordo, não tem uma borda. Eu consigo números racionais tão arbitrariamente próximos de raiz de 2. Então eu digo que ele está ausente da reta na qual eu marquei. Essa ideia de buraco, inclusive, pode confundir quando você vai dar intervalos abertos, né? Você normalmente faz aquela representação da bola. Essa representação da bola também pode causar uma ideia errada. Porque essa representação, quando a gente faz uma bolinha, que a gente quer marcar um ponto, sabe o que é que eu estou falando? Tipo, intervalo aberto. Intervalo aberto, que a gente marca um ponto assim. Também não é aquilo, um ponto não é uma bolinha. É isso, a mesma coisa que eu estou falando. Mas isso, eu acho que é a mesma resposta que eu falei para a Roberta. Essa representação, ela não é fiel. Na verdade, nenhuma representação é fiel ao conceito matemático. Na verdade, eu não consigo desenhar uma reta, porque uma reta teria que ter espessura 0. Beleza? E nem aqui eu estou marcando pontos como bolinha, mas um ponto não é uma bolinha. Tá? Mas eu acho que você tem que usar as representações conscientes da sua limitação. Né? E trabalhar isso, algo para chamar a atenção disso. Beleza, pessoal? Fez sentido? Tranquilo? Tá? Bom, então, e aí é isso. Bom, então esse é esse diagrama que eu estou passando para a representação na reta. Os alunos detestam ouvir isso. E o ponto para uma bolinha e a reta no texto, eles não gostam. É bem desconfortável. Mas eu acho que, enfim, mais alguém já passou por isso, que a Roberta está falando. Eu me lembro muitos, né? Eu dava aula no Nossa Senhora de Sion, começando naquela época, ainda era a 7ª série. Ela começava com ponto, reta, né, planta, as medidas, as coisas que são... exatamente, os elementos primitivos. Aí eu cheguei, na primeira aula, eu perguntei assim, o que é ponto? Aí tem um garoto lá no fundo da sala que fechou os olhos e ficou assim. Eu falei, é isso. É isso que está na sua mente aí. Porque ele fechou o olho e fez assim, como se ele estivesse encostando um lápis num papel. Eu falei, porque é muito louco, né? Porque você vai dizer que o ponto não tem nenhuma dimensão. E aí a reta, né? É um conjunto de pontos. É uma loucura mesmo. Da abstração do tempo Exato. Isso aí. Era isso que eu ia falar. A gente vive, acho que não é nem a escola, é o mundo, né? A gente vive num mundo que é muito obcecado pelo pragmatismo, né? Então eu acho que matemática é uma das disciplinas que a gente lida mesmo com o abstrato, né? Eu acho que matemática, filosofia e arte são as únicas disciplinas que você lida mesmo com o abstrato. Eu acho que a gente tem que aproveitar isso para quebrar um pouco isso, né? Mas eu sei que é difícil, né? Enfim. Mas esse discurso é nítido, né? Não tem matemática como uma ciência concreta. Pois é. Não só os alunos, até a própria gestão reage mal quando o professor tem essa vertente menos. E não só a matemática é uma coisa concreta, né? Porque tratam certas aplicações de outro, mas também puxam para um formalismo, às vezes, desnecessário. Se você não estiver fazendo
apontando fórmulas e teoremas, sabe? Na aula, o pessoal reclama, o professor não reclama se você dá uma fórmula. Essa coisa do ponto da reta, eu não peguei, tipo, dar isso na educação básica, assim, como ponto de reta, espaço aberto e tal. Nós estávamos falando muito disso, isso eu peguei foi no ano, no segundo ano. A gente acaba falando de intervalo, só que quando vai falar de uma equação, ou coisa do tipo. E, assim, eu tive muita dificuldade deles entenderem a abstração que aquele intervalo, tipo, entre 5 e 4. Eles acham que é só o 5 ou só o 4. E não tem nada naquele meio. E aí, às vezes, tem muitas perguntas que tem assim, qual é o contradomínio? Qual é a imagem da função? Aí o aluno, em vez de me responder o intervalo, ele responde assim, y igual a 5. Assim, para ele, a imagem da função é só aquilo que ele está vendo naquela representação gráfica que está ali e não tem nada entre aquilo. Né? Eles têm muita essa dificuldade de abstrair para esse lugar da continuidade, né? da densidade da reta. Ele não consegue perceber um ano sobre 2 aí. Não, e é isso que eu estou falando da formalidade matemática. Estava dando plano cartesiano, aí a gente fala que é o x, a coordenada x e y. Aí eu não pode ser y, x. Aí eu falei assim, bota aí x, eu passei. Só que é engraçado, no momento que eu falei isso... Isso é uma escolha também, né? Isso é uma escolha como sentido positivo e negativo, né? Porque assim, para mim já é intuitivo você falar o x e y. Por alguma razão, não sei qual, os meus 43 alunos, era muito mais intuitivo falar o YX. E aí eu botei lá na prova uma questão. Já estou em que ano? 9º ano. Não, lá no colégio, no privado. Era só botar, né? Tinha lá o ponto A, a coordenada X, coordenada Y. Aí tinha alguns pontos que era o X, era o mesmo valor do X, era o mesmo valor do Y. Beleza, aí se eles aceitarem, esse acertado legal, assim, né? No padrão. Todos os outros, onde o X e o Y tinham valor de X, eles botaram primeiro o Y e depois o X. Todos. Pior que não é. Só que não é tão engraçado. Não é? É interessante porque na pergunta, como eles tinham feito essa pergunta em sala de aula, eu disse que eu iria aceitar. Mas aí tentando, né, forçar uma barra para eles entenderem o X, porque depois que sair dali, eles vão encontrar um outro professor que talvez problematize essa ideia e fala assim, não, é X e Y mesmo. E aí eu falei, vou discutir isso com eles, mas na hora de fazer ali a questão, vou tentar ter esse cuidado. Aí eu botei na prova, coloque as coordenadas X e Y. Eles cagaram para essa informação que eu dei e botaram todas as coordenadas Y e X. Então, quando você pega a metadados... Faz uma revolução para mim. Quando você pega a metadados do YouTube, vem o Y primeiro e depois o X. Ou vem a altura do vídeo antes da largura do vídeo. Então, eu acho que eles vão por essa ideia. Não, eles não vão é fazer tanto esse assim, pensamento que é só deles. Não, mas isso é o resultado de uma outra coisa. Nas últimas 2 décadas, a gente fala de verticalização dos vídeos, né? A gente saiu dos vídeos do YouTube, vocês notaram? Por esses vídeos de TikTok. Mas a gente fala da verticalização dos vídeos, mas não fala da verticalização dos conteúdos de internet no geral. Muita coisa, desde a época dos blogs, deixou de ser um painel de visualização horizontal para se tornar um painel vertical. Então, para muitos de seus alunos que nasceram já nessa geração vertical, de fato, o vertical tem mais poder do que para a gente que viveu num mundo mais analógico, tanto horizontal. Pode ser. Mas assim, eu achei super interessante que eles Como foram todos, isso tem algum lugar. Numa discussão absolutamente desnecessária que tive uns 15 anos atrás sobre a exposição de fotos do Flodon. Eu achei. Vocês conhecem o que é Flodon? Flodon. É uma sessão do Instagram. Mas enfim, o Flodon teve uma discussão muito grande nos fóruns
como é que ia ser colocada a galeria. Se a galeria ia ser uma galeria padrão, que era da época, né, a galeria de linhas horizontais, ou se iriam fazer a galeria copiando já uma tendência, na época, do Orkut, que era a galeria vertical. E aí deu uma discussão muito grande no fórum do Florão, que foi completamente solapada porque o 9gag, vocês conhecem o 9gag, né? Não. Tá, é um fórum de memes dos anos 2000. Orkut sim, eu tive Orkut. Quem é que teve Orkut? Orkut, sei que muita gente. Então, o 9gag acabou para todo mundo e ele percebeu isso. Então, tipo assim, tudo isso que eu estou falando é, quando a gente estava trabalhando com isso, havia uma preocupação com os monitores. Os monitores eram quadrados. Só que foi virando para o formato widescreen, né? Mas muito cedo, enquanto a gente estava discutindo monitor, os celulares estavam ganhando internet e para o celular a tela sempre foi mais vertical. Então, quase toda a internet se moveu para esse conteúdo vertical porque o celular estava na palma da mão e quem usa computador. Então, e aí voltando para a semiótica da coisa, que eu jamais achei que essa discussão ia ser relevante na minha vida, mas agora para os seus alunos, o conteúdo vertical tem mais importância do que o horizontal, por isso que o Y vem. Inconscientemente a gente já está tão habituado a rolar feed na vertical que o vertical se torna mais natural. E até o jeito que você olhar, né? Quando você vai olhar para a coisa, você traça uma reta assim, mas você está olhando lá no vertical. Aí você traça aqui e depois você desce aqui. Então de repente é mais fácil olhar esse cara depois desse. Quer dizer, não sei. Eu já estou dentro da situação. Não consigo simplesmente explodir fora dessa caixa e entender o que essas coisas estão pensando. Beleza. Mas eu acho que é sempre assim, colocar que é uma escolha. Né? Exatamente. A convenção para que a coisa seja padronizada. Né? Isso é arbitrário, né? Quando surgiu a discussão, que nada impede um cara chegar e escrever x ao quadrado é igual a y ao quadrado mais b y mais c. É a escolha da letra. Você pode dizer que Robson ao quadrado é igual a alguma coisa. E a escolha da letra, inclusive, existem, né, representações da geometria analítica, só que não são funções, são parábolas, né? Quer dizer, cujo eixo é paralelo ao eixo do x, né? Exatamente, se você transforma y por x. Mas tudo é uma escolha. Tudo é escolha. Enfim, voltando aqui. Então, olhando de novo para esse desenho aí, qual é a questão, qual é o lugar que a gente está? É o seguinte, a gente quer construir formalmente os números reais, tranquilo? E aí é o seguinte, dentro dessa construção formal, a gente tem que pensar que os números reais não existem, beleza? Tranquilo? E aí também tem que pensar o seguinte, por que eu preciso construir os números reais? Porque eu quero definir formalmente um objeto geométrico que dê conta de representar qualquer medida. Tranquilo? Certo? E essa diagonal do quadrado me mostra que os números que eu tenho construídos até agora, que são os racionais, são insuficientes para isso. Beleza, pessoal? Tá claro isso? Então essa é a posição na qual nos encontramos. Todo mundo está situado? Definir um objeto geométrico que dê conta de qualquer medida. Um objeto geométrico não, um objeto. Um objeto matemático que dê conta de representar qualquer medida. Tá legal? Certo? Então, por isso, eu preciso ir além dos racionais. Porque eu já sei que os racionais são insuficientes
para representar qualquer medida. Tá de boa isso? Certo? Eu preciso construir formalmente. Aí também a gente pode dar, por que é preciso construir formalmente? Porque é preciso formalizar as coisas, né? Assim, uma questão de linguagem, a gente pode pensar assim, tá beleza? Certo? De comunicação mesmo. Comunicação, beleza? Bom, aí, se eu quero construir isso formalmente, eu tenho que pensar também o seguinte: os números, o que existe para mim dentro da construção formal são os racionais. Os reais não existem. Então, esses pontos que não são atingidos pelos racionais não existem nesse momento que eu estou, beleza? Então, sempre que eu quero construir um novo conjunto numérico, o que eu quero fazer é dar existência a algo que não existe, que não existia antes. Porque eu inventar um novo tipo de objeto. Tá de boa isso? Certo? Tranquilo? Então, como eu dou existência a esses pontos que não existem? É isso que o quadro ED5 vai fazer. Tá beleza? Tá? Mas deixa eu então adiantar. Bom, isso é aquele roteiro que a gente fez para todas as construções, tá? Mas deixa eu adiantar isso aqui um pouco. Então, só recapitulando as construções anteriores, beleza? Tranquilo? Então, vamos lá. Posso apagar esse desenho aqui? Vamos só desenhar isso que está aí. Olha só. Agora, antes da gente... Eu estou fazendo um suspense assim, para começar a construção, mas que tem várias coisas que é importante a gente entender, tá? Então, a construção de R por quadro ED15, ela tem um aspecto incomum com as construções anteriores, mas tem um aspecto que é muito diferente, tá? Vou falar primeiro do aspecto comum, tranquilo? Então, olhando para aquilo ali, que a gente começou com N, beleza? Aí passou para Z, e passou para Q. Tá beleza, pessoal? Certo? Em todas essas, bom, aqui estou botando ali classes de números naturais, de subtrações equivalentes, né? Assim, então, vou botar isso aqui. Só escrevendo isso aí igual que está ali, porque eu acho que assim, mobiliza mais a atenção. Mas olha só, em todas essas construções eu inventei um novo tipo de objeto, concorda? Por exemplo, quando eu passei de N para Z, qual foi o novo tipo de objeto que eu inventei? Número negativo. Todo mundo concorda? Beleza? Certo? E quando eu faço essas construções, também é aquela etapa no final, onde eu vou incluir um conjunto dentro do outro. Lembra que a gente falou daquela ideia de isomorfismo, lembra disso? Que a gente vai incluir um conjunto dentro do outro, beleza? Tranquilo? Então, sempre que a gente faz isso, a gente cria um novo tipo de objeto, e aí, esse novo tipo de objeto que a gente criou, alguns deles são identificados com os anteriores e outros não, concorda? Esses que não são os novos objetos, tá de boa? Então, quando eu vim daqui para cá, eu construí os inteiros. Aí eu olho para os inteiros e eu verifico o seguinte: alguns inteiros são identificados com os naturais, é o isomorfismo, que são os inteiros positivos, beleza? Outros inteiros não são identificados com os naturais, que são os novos objetos que não existiam antes, que são os inteiros negativos. Tá de boa? Beleza? Quando eu passo dos inteiros para os racionais, eu vou fazer a mesma coisa.
Tranquilo? Tá? Eu vou observar que alguns racionais são identificados como os inteiros. Beleza? Tranquilo? Que são aqueles racionais na forma n sobre 1. Tá beleza? Certo? E outros racionais não são identificados como os inteiros, que são as frações mesmo. Tem até um nome da educação básica que fala para isso. Como é que é? Racional propriamente dito. Não, não, fração, não sei o quê. Ah, tá. É próprio. Beleza, pessoal? Vamos usar esse termo. Próprio é sobre o numerador maior que o denominador. Não, então não é isso que eu estou falando. É quando é denominador 1, quando é denominador aparente. Ah, é aparente. Não é Fração aparente. Não existe. Que não é aparente, não tem como. Não, próprio é quando é maior que 1. É quando o numerador é uma fração. É. 18 nomes, que é 2. Isso, exatamente. Beleza? Certo? Bom, então é isso. Quando eu passo daqui para cá, eu vou olhar para todos os inteiros. Alguns inteiros se identificam com racionais e outros não. Então esse outros não é um novo objeto. Daqui para cá, eu vou olhar que algumas frações se identificam com inteiros. Outras não, que são as frações que não são aparentes. Essas frações que não são aparentes são um novo tipo de objeto. Beleza, pessoal? Certo? Então, nessas construções aqui, eu sempre invento um novo tipo de objeto fazendo esses isomorfismos. Só que sempre que eu faço um isomorfismo, sobra alguma coisa no novo conjunto. Essa coisa que sobra, que não é atingida pelo isomorfismo, é um novo tipo de objeto. Beleza? Tranquilo, pessoal? Agora, aqui na construção de R, eu vou fazer a mesma coisa. Beleza? Tranquilo? Quando eu construir R, eu vou observar lá os números reais, alguns vão se identificar com os racionais e outros não. Esses outros não são os novos objetos, que são o quê? Os irracionais. Beleza? Desculpa. Tive uma gripe semana passada, eu estou recuperando assim. Beleza? Então eu sempre faço isso nessas construções. Tranquilo, pessoal? Tá de boa isso? Tá? Agora, como eu falei agora há pouco, a construção de R tem um aspecto que é igual às outras, que é esse que eu acabei de falar, que você está criando um novo tipo de objeto, porém, ela tem um aspecto que é muito diferente das outras. Um outro aspecto, e que esse outro aspecto é muito importante, eu quero falar muito sobre ele agora, que é o seguinte: essa construção de Z, a passagem de N para Z, ela se baseia o quê? Na ideia de subtração equivalente, ou de inversos aditivos. A passagem de Z para Q se baseia na ideia de frações equivalentes, ou de inversos multiplicativos. Isso quer dizer que essas extensões aqui são de natureza algébrica. Tá de boa isso? Por que eu estou dizendo que elas são de natureza algébrica? Porque elas se baseiam em ideias relacionadas com as operações. Tá beleza? Até os racionais, né? Até os racionais. A passagem daqui para cá não é mais de natureza algébrica. Tranquilo? Certo? Então, a ideia que eu vou usar para passar de Q para R é a ideia de completamento topológico. Topológico porque ela tem a ver com a localização dos pontos na reta. Beleza? Tranquilo? Não é mais uma ideia algébrica. Tranquilo? Certo? Justamente pelo seguinte: se eu sair dos racionais e começar a combinar eles algebricamente, eu só chego naqueles números que eu chamei de algébricos. Eu não atingo os transcendentes. Beleza? Por exemplo, π. Certo? Por exemplo, se eu pensar aqui um número racional qualquer, 3/4. O número 3/4, ele é uma combinação algébrica de números naturais. Todo mundo concorda? Que é 3 dividido por 4.
Tranquilo? Certo? Eu posso pensar até que o número raiz de 2 é uma combinação algébrica de números naturais. Por isso que ele é chamado número algébrico. Agora, o número π não. Eu não tenho nenhuma maneira algébrica de expressar o número π como números racionais. Tipo, π é π mesmo, né? Não tem uma, tipo assim, uma outra representação para π, a não ser a decimal, né? Beleza, pessoal? Fez sentido? Certo? Tranquilo? Então, há uma diferença e o que torna uma coisa que torna os números reais especiais é que eles não são uma extensão algébrica dos naturais. Beleza? Tranquilo? Certo? Então eu preciso, aqui para chegar nos inteiros, eu trabalhei com as operações, no caso com a subtração, com a adição. Aqui eu trabalhei com a multiplicação. Aqui eu não vou conseguir chegar nos reais com ideias algébricas, eu preciso de uma ideia de outra natureza. Fez sentido isso? Sim? Beleza? Então eu preciso de uma ideia topológica, tá? Topológica porque tem a ver com aproximação infinita, né? A gente vai ver isso. Beleza, pessoal? Tá. Então vamos voltar lá nos códigos de DD15. Tá, calma aí. Então, a ideia de corte, o chama corte de DD15, porque o que o DD15 propõe é um corte mesmo. Tranquilo? Certo? Então a gente pode pensar o seguinte: eu desenhei essa reta pontilhada aí, essa representação é muito ruim, tá? Mas eu estou usando essa representação na falta de uma representação melhor. Eu estou usando essa representação pontilhada para dizer justamente que essa reta não está completa. Beleza? Tranquilo? Mas essa representação pontilhada é ruim pelo que eu falei agora, porque não é uma ideia de buraco, certo? Porque esses pontos que são atingidos pelos racionais, eles são densos. Mas eu não consigo desenhar isso destacando que existem pontos que não são atingidos, beleza? Tranquilo? Então, olha só, eu vou pensar o seguinte: eu vou pensar nessa reta aí, e essa reta aí é uma reta na qual estão marcados apenas números racionais. Como eu disse, os números reais nem existem ainda. E o que eu quero fazer é dar existência a esses números. Tá tranquilo, pessoal? Tá? Aí eu vou pensar o seguinte: calma aí. Pronto. Posso apagar isso aqui? Eu vou pensar o seguinte: é bem assim mesmo. Olha só, vamos pensar nesse desenho aí, nessa reta aqui, na qual estão marcados só os números racionais, beleza? Tranquilo? Aí, que a gente tem que pensar nessa reta não estando completa, tá? Aí a gente vai fazer o seguinte: vamos escolher um número racional qualquer. Alguém escolhe um número racional aí? Meio, pronto. Então eu vou fazer de conta que vou marcar aqui. Então a gente vai pensar uma ideia muito simples, que é o seguinte: esse número racional que eu marquei aqui, que é o meio, mas poderia ser qualquer número racional, ele divide essa reta em duas semirretas, concorda? É muito simples mesmo, tranquilo? Então é isso que o DD15 chama de corte. Ao marcar um número racional, eu estou fazendo um corte nessa reta. Beleza? Tranquilo? Certo? Então eu vou pegar, eu vou chamar de A. Eu poderia chamar de A aqui e de B aqui, tranquilo? Certo? As duas semirretas. A parte que está para a esquerda e a parte que está para a direita. Tá de boa? Certo? Mas eu não preciso ficar falando a parte que está à esquerda, a parte que está à direita. Eu posso pegar, por exemplo, só a parte que está à esquerda
Porque se eu identifico essa, a outra está automaticamente identificada. Tranquilo? Não preciso falar A, B. Vou falar só A. Certo? Tranquilo? Então, a gente vai considerar um corte só a parte que está à esquerda. Tranquilo? Certo? Assim como a gente poderia considerar só a parte que está à direita. Mas eu não preciso ficar falando das duas, porque uma determina a outra. Tá de boa isso? Certo? Então eu vou pegar só a parte que está à esquerda. Não é só porque a esquerda é mais legal, mas tem um outro motivo para isso também, que daqui a mais tarde eu vou falar. Tem uma vantagem, assim, é meio arbitrário, mas tem uma pequena vantagem técnica de pegar a parte à esquerda. Tá? Não vai ser direito. Não é só porque é esquerda, mas assim, beleza, pessoal, tá de boa? Certo? Então, eu vou chamar isso que eu estou usando essa anotação ali, porque eu estou seguindo esse livro aqui do Cássio Neri, que está em PDF lá no Google Classroom, e eu estou seguindo a anotação que ele falou. Então eu vou chamar de Z de meio o conjunto dos números racionais que são menores do que meio. Beleza? Tranquilo, pessoal? Certo? E isso aí eu vou chamar de um corte. Tá de boa? Certo? Tá tranquilo isso? Certo? Isso eu vou chamar de um corte. Porque isso representa uma divisão da reta em duas semi-retas. Só lembrando que quando eu falo reta, aqui nesse contexto, eu estou falando só os números racionais. Nesse caso não inclui o próprio meio. Não inclui o próprio meio. Eu estou deixando... Poderia incluir, mas não inclui. Tá? Beleza, pessoal? Tá de boa? Certo? Tá tranquilo? Tá? Bom, aí, obviamente, não precisava ser o meio. Qualquer número racional que eu pegar aqui, isso aí vai ser um corte, concorda? Beleza? Tranquilo? Então, qualquer número racional que eu fixar na reta, eu olhar a parte à esquerda e a parte à direita, eu estou fazendo um corte da reta. Tá de boa? Certo? Só que eu posso pegar esse conjunto aqui, que eu vou chamar de X, se eu escrever esse conjunto aqui, ó, se eu escrever esse conjunto assim, que conjunto é esse? X2 é menor do que 2. Nos números racionais, está que X2 é menor do que 2. Entre aspas, o corte seria no raiz de 2. Mas calma, sim, mas antes disso, esses números estão... Quem são esses números? Estão entre menos raiz de 2 e raiz de 2. Isso, então entre menos raiz de 2 e mais raiz de 2, beleza? Só que eu não posso falar raiz de 2, porque raiz de 2 não existe, tá? Mas só pra gente pensar, seria isso. Se eu escrever isso aqui, seria isso, tá de boa? Os números racionais, só existem racionais. Entre menos raiz de 2 e mais raiz de 2. Tá de boa isso, pessoal? Certo? Aí, então isso do jeito que está escrito aqui não é um corte. Mas se eu escrever assim, ó, união x pertencente a Q, tal que x é menor do que 0, agora isso é um corte, todo mundo concorda? Certo? Por quê? Porque se eu escrever essa união assim, quem é esse conjunto aqui? São os números racionais que estão à esquerda de raiz de 2. Tá de boa? Certo? Então isso aqui também é um corte. Porque isso também divide a reta em 2 pedaços. Tranquilo? Agora, tem algum número racional que define esse corte? Desculpa, você falou que são os números que estão à esquerda da raiz de 2. Isso. Não seriam os números
números que estão entre menos raiz de 2. É, esse pedaço aqui, justamente por isso que eu incluí essa união aqui. Ah, tá. Porque se for só esse pedaço aqui, não seria um corte. E eles não estão entre raiz de 2 e 0 não, porque eles são menores que 0. Isso que eu ia perguntar. Eles são menores do que 0. Poderia ser 1 ali, não importa. O que importa é isso aqui, união isso. Mas não entendi por que tem que ter o x ali menor do que 0. Porque se eu não pegar o x menor do que 0, eu vou ter só esse pedaço aqui. Entre menos raiz de 2 e raiz de 2. Eu vou ter isso aqui. Isso aí não é um corte. Se eu fizer isso, união com x menor do que 0, vai ser isso aqui. Só que não precisava ser um 0, poderia ser um 1, por exemplo. Eu tenho que só unir com esse rabo que fica para cá, para isso virar um corte, entendeu? E não posso escrever raiz de 2. Porque senão seria um segmento, né? Seria um segmento. Eu quero que seja uma semi-reta. Se eu escrever só isso aqui, beleza, Marcelo? Vai ser um segmento. Eu quero ter uma semi-reta, beleza? Agora, isso aqui é uma semi-reta, isso aqui é uma semi-reta também. Tranquilo? A extremidade superior dessa semi-reta é o quê? Um número racional. E a extremidade superior dessa semi-reta? Não existe. Não existe. Beleza? Eu não posso responder que é um número irracional. Não existe. Beleza? Tranquilo? Então, qual é a ideia do corte de Dedekind? Vou só escrever a definição e a gente vai sair para o intervalo, tá? Qual é a ideia do corte, dos cortes de Dedekind? Eu vou pensar no seguinte: quais são todas as semi-retas possíveis? Semi-retas à esquerda. Quais são todas as maneiras possíveis de cortar a reta racional em duas semi-retas? Aí eu vou verificar o seguinte: algumas dessas maneiras têm a extremidade superior ter um número racional e outras não. Outras a extremidade superior não existe. Beleza? Certo? Então essas que a extremidade superior não existe, que vão ser um novo tipo de objeto, porque elas vão estar associadas com um novo número que eu vou inventar, que vai ser um número irracional. Fez sentido isso? É igual quando eu falo, por exemplo, lá nos inteiros, eu olhei todas as subtrações possíveis. Algumas estão associadas com números naturais, outras não. Aqui é a mesma coisa. Eu vou olhar todas as semi-retas possíveis. Algumas são associadas com números racionais, outras não. Essas outras não, que vão me permitir, entre aspas, localizar, ou melhor dizendo, dar existência aos números irracionais. Fez sentido a ideia? Nessa construção por racionais, então, algumas vão ter extremidades, outras não. E as que não têm extremidades vão ser usadas para localizar essa extremidade, para dizer, aí, eu vou inventar a extremidade dela, entendeu? Beleza? Fez sentido essa ideia? Sim? Tá, então agora eu vou escrever aqui a definição de corte, que é essa que está aí. Beleza? Tranquilo? Eu vou escrever aqui, para ficar mais fácil de acompanhar. Então, olha só. Posso apagar isso aqui, né? Então, definição de corte. Então, o que tem que prestar atenção é o seguinte: isso também é igual a construção de Z e de Q, beleza? Que é o seguinte: eu construí um número inteiro como uma subtração. Só que na hora que eu estou definindo, eu não posso falar que ele é uma subtração, porque justamente a subtração não existe ainda. A subtração é aquilo que eu quero construir. Por isso que eu tive que dar toda aquela volta com aquela ideia de classe de equivalência. No número racional é a mesma coisa. O número racional é uma fração. Só que na hora de definir eu não posso falar isso, porque justamente fração é aquilo que eu estou querendo definir. Beleza, pessoal? Certo? Então eu tenho que usar um artifício para falar daquilo de outra forma,
sem usar o objeto que não existe ainda, beleza? Então, no final, um corte vai ser simplesmente isso aqui, ó. Beleza? Um corte no final é simplesmente isso. Tranquilo? Certo? Esse A seria a extremidade superior do corte, beleza? Só que eu não posso escrever isso, justamente por quê? Porque esse A pode ser um número racional ou pode não existir. Tranquilo? Certo? Então eu tenho que escrever uma coisa que seja equivalente a isso sem falar nisso. Tá de boa isso, pessoal? Certo? Então vamos lá, como é que eu vou definir um corte? Ali tinha que ser racionais, né? Ali tinha que ser racionais. Não, é no final, quando o R estiver construído. Entendeu? Beleza? No final de tudo vai ser isso, mas ainda não é. Bom, então a primeira condição, eu vou exigir que um corte não pode ser vazio, nem pode ser todos os números racionais, beleza? Tranquilo? Para dizer que ele não vai ser uma reta, vai ser uma semi-reta. Tá beleza, pessoal? Certo? Tranquilo? Aí a segunda condição. A terceira condição, eu acho que é mais difícil de entender, mas eu vou explicar. Vamos entender a segunda primeiro, tá? A segunda é o seguinte: para um conjunto ser um corte, ele tem que satisfazer o seguinte: se eu pegar um ponto P pertencente a A, certo? Lembrando também quando o Diego falou que tudo só existe Q, tá? Beleza? Então esse A é um subconjunto de Q, tá de boa, pessoal? Certo? Não existe os reais ainda. Tranquilo? Então, como está escrito ali, o subconjunto de Q é um corte se ele satisfaz essas três condições que eu vou falar aqui. Beleza, pessoal? Tá? Então, a segunda condição é a seguinte: se eu pegar um elemento de A e um outro número racional que é menor do que esse elemento, então esse outro número racional também pertence a A. Tá de boa? Certo? Esse P que eu peguei aqui não é necessariamente a extremidade, não. É qualquer elemento. Tá? O que eu quero dizer é o seguinte: para ele ser um corte, eu vou pegar, sei lá, nem o zero aqui é irrelevante, tá? Eu vou pegar um P aqui, eu vou pegar um ponto P pertencente ao corte, qualquer outro número que menor do que P também pertence ao corte. Quer dizer que ele é ilimitado inferiormente. Na prática é isso que eu estou dizendo. Tá? Ele quer dizer que ele é uma semi-reta voltada para a esquerda. Tá de boa isso? Certo? Se eu pegar qualquer elemento dele, então todos que estiverem à esquerda também pertencerão a ele. Tá beleza? Certo? Tranquilo? Bom, e a terceira condição, na verdade, eu preciso dela só porque sem ela no final eu não vou ter polomorfismo. Tá tranquilo? Tá? Então, a terceira condição é a seguinte: para que ela vai servir? Porque só com a segunda eu posso ter tanto um corte com a bolinha fechada como uma semi-reta com a bolinha aberta, também seriam cortes. Beleza? Tranquilo? Se eu olhar só para essas duas condições, se eu tiver esse conjunto aqui, ó, beleza, pessoal? Se eu tiver essas duas condições só, ambos ali são um corte. Todo mundo concorda? Porque ambos vão satisfazer essa segunda condição. Se eu pegar qualquer elemento pertencente ao conjunto, vou chamar esse aqui de A e esse aqui de B. Tá? Beleza? Tranquilo? Ambos são semi-retas voltadas para a esquerda.
Só que uma é uma semi-reta com a bolinha aberta e outra semi-reta com a bolinha fechada. Tá de boa? Certo? Fala. Essa segunda definição, não sei se eu estou adiantando o assunto, seria o que a gente chama de corda superior? Na verdade supremo, né? Mas calma, vamos chegar lá. Beleza, pessoal? Tá de boa isso? Agora, a terceira condição que eu vou escrever vai eliminar esse conjunto aqui. Vai deixar só esse. Isso aqui não vai ser um corte. Beleza? Tranquilo? Então eu vou escrever essa condição. Para ser um corte, eu vou exigir o seguinte: se eu pegar P pertencente a A, vou dar assim: para todo P pertencente a A, existe um Q maior do que P, tal que ainda pertence a A. Beleza? Se eu escrever essa condição, ele não pode ter mais a extremidade superior fechada. Tranquilo? Porque olha esse B aqui. Eu pego um meio pertence a B, mas não tem nenhum número maior do que um meio que ainda pertence a B. Beleza? Então é a ideia de intervalo aberto mesmo. Certo? Como é que é um intervalo aberto? Qualquer número que eu pegar no intervalo, vamos pegar no intervalo aberto normal, 0, 1. Tranquilo? Qualquer número que eu pegar no intervalo 0, 1, eu consigo um número maior do que aquele que ainda pertence ao conjunto. É isso que faz ele ser aberto. Tá de boa isso? Certo? Então, com essa terceira condição, isso aqui não é mais um corte. Isso aqui, o de cima é. No terceiro, então, diz que qualquer elemento que eu pegue de A vai ter um maior que ele. Isso. Que é A ainda. Tipo, se eu pegar um P agora aqui assim, ó, eu consigo um outro Q maior do que ele que ainda está no conjunto. Para isso acontecer, ele não pode ter essa extremidade fechada, ele só pode ter essa extremidade aberta. Fez sentido isso? A história do limite não precisa pertencer ao conjunto. Exato. Isso. Beleza? Fez sentido isso? Agora, como eu falei, por que essa terceira condição é importante? Porque sem ela eu não vou ter um isomorfismo. O que eu quero dizer com isso? Eu quero ter uma correspondência 1 a 1 entre as extremidades e os cortes. Tranquilo? Sem essa condição, tanto o corte A como o corte B, ambos têm a extremidade meio. Entendeu? Beleza? Então eu tenho dois cortes com a mesma extremidade. Eu quero que um corte seja de tal forma que cada extremidade tenha um único corte. Beleza? Por isso que eu preciso da terceira condição. Fez sentido isso? Tranquilo? Gabriela, quer perguntar? Tudo bem? Tá? Beleza? Tranquilo? Bom, então agora, como eu falei agora há pouco, a construção que a gente tem é igualzinha às anteriores. Eu vou verificar agora, então, um corte é o que eu vou chamar de um número real, certo? Então eu vou verificar que alguns cortes podem ser identificados com os números racionais. Que quer dizer o quê? Que eles têm como extremidade superior o número racional, que vai ser o supremo, mas isso depois a gente vai falar, tá? Eles têm como extremidade superior o número racional. Então esses vão ser identificados isomorficamente com os números racionais. Tranquilo? Tá? E vão existir outros cortes que não tem, como a Roberta falou, a extremidade superior não existe. Beleza? Não existe por quê? Porque eu não posso falar a palavra número racional. Beleza? A extremidade superior não existe. Então esses vão ser o novo tipo de objeto. Então é assim que a ideia de corda de Kinsey dá existência aos números irracionais. Eu vou identificar esses cortes com a sua extremidade superior que vai passar a existir. Fez sentido isso? Fala. Na segunda linha do slide tem o Z. Por que é o Z? Esse Z é uma anotação, sabe? É porque é a anotação que tem nesse livro aí, eu estou usando igual. Hã? Esse livro aqui, do Cássio. Ah, tá. Mas a gente está chamando de corte de A, né? Esse Z eu estou usando, corte eu me chamar de uma letra qualquer, mas esse Z é a letra que ele usa para chamar, para
que eles chamam de corte racional. Entendeu? Porque aí, era aquilo que eu estava falando, eu vou verificar que todos os conjuntos nessa forma são cortes, que são os que estão identificados com os racionais. Porém, existem conjuntos que são cortes e que não são dessa forma. Beleza? Que são um novo tipo de objeto. Tá? Reparem que a ideia é igualzinha às anteriores. Tá? Números inteiros, subtrações. Existem subtrações que são identificadas com racionais e outras não. Frações, em frações são identificadas com inteiros e outras não. Então é aquilo que eu falei. Beleza? Tranquilo? O que vocês acharam até agora dessa ideia? De boa ou bizarra? Difícil? Hã? Pode falar, Como é né? que o cara pensou? Então, o cara pensou nisso, aí tem toda uma questão, talvez o Leandro possa falar melhor do que eu, que é assim, tem uma história que o Dedekind se inspirou no Eudoxo, porque a ideia do Eudoxo, existe essa lenda, que eu não sei se é verdade ou não, porque o Eudoxo, quando ele define proporção, que a gente falou sobre isso, lembra? Que a definição de proporção de Eudoxo também são meio que está à direita e que está à esquerda. Mais ou menos. Só que lá não tinha essa ideia de direita e esquerda, porque não tinha representação na reta. Mas seria a ideia de identificar uma proporção incomensurável separando com duas desigualdades. O Eudoxo fazia isso. Entendeu? Então existe essa ideia de que o Dedekind teria se inspirado em Eudoxo. Tá beleza? Sim, isso é documentado. É documentado? O próprio Dedekind faz um comentário, não dizendo que ele se inspirou diretamente, mas em um comentário que ele faz numa das edições da publicação dele, ele comenta mesmo que a ideia geral era fazer essa construção parecida com uma tradição matemática. Ah, legal, não sabia. Eu falei isso, que existe essa lenda, porque muitas coisas são lendas, né? Então, só que fala, que não sei quem, tem o negócio do Galois, que teve um duelo, isso tudo são... aquela do Galois. Romantizações. Então, algumas eu não sei se são mesmo, então no caso essa é verdade. Não, é que assim, não é que ele falou, se inspirou no Eudoxo, ele só falou, não, realmente, o meu pensamento vem de uma tradição matemática, bem estabelecida. É porque naquela ideia do Eudoxo tem uma questão de estar à direita e estar à esquerda, de certa forma. Beleza? É isso. Bom, aí, só duas observações antes da gente sair do intervalo. Bom, primeiro, como eu falei, a ideia fundamental aqui que eu quero, a partir de agora, discutir muito com vocês é a ideia de completude. Tá legal? Então, é essa ideia que está aqui nesse primeiro slide. Tranquilo? Essa é a ideia aí de completude. A ideia de que tem pontos na reta que não são atingidos pelos números racionais. Então, a questão da construção formal dos números reais é como é que eu dou existência formal a esses pontos que não são atingidos. O core Dedekind é um caminho possível, existem vários outros caminhos possíveis, beleza? Que no final, essa aula ou na aula que vem, a gente vai falar um pouco sobre outros caminhos possíveis. Tranquilo? Outras sequências de Cauchy, existem outros aí, beleza? Mas a ideia fundamental, que eu quero que vocês tenham muito em mente, é aquela ideia que eu falei do completamento topológico. Tranquilo? Então essa é a ideia de completude. A gente vai falar muito sobre ela, o que é completude. Tá legal? Certo? Bom, e outra observação é que assim como nas construções anteriores, a gente tem que passar por todo esse caminho aí, beleza? Tranquilo? Porque até agora a gente construiu os números racionais como conjunto. Os números racionais não, os números reais. De novo, para ver se vocês estão prestando atenção. Os números reais como conjunto, porque para mim um corte é um número real. Tá legal? Beleza? Certo? E aí aquilo também, quando
esses números nascem, é igual um bebê mesmo quando nasce. O bebê nasce com uma cara estranha, né? Assim. Aí depois ele vai crescendo e vai ganhando forma. Aqui é a mesma coisa. Quando a gente define esses conjuntos, tipo assim, os inteiros. Os inteiros é subtração equivalente. Aí quando a gente vai construindo, aquilo vai ganhando um formato familiar. Aqui é a mesma coisa. Eu vou dizer, o número real é um corte. Então, essa cara com a qual os números reais nascem é uma cara muito bizarra. Tá legal? Mas aí agora na construção a gente vai identificando melhor isso com o número real. Então, essa construção é necessário passar por esse caminho todo, tá? De definir as operações, provar as propriedades, etc, etc. Beleza? Só que no caso do Coordenador 15 a gente vai passar por esse caminho voado. Por quê? No caso do Coordenador 15 isso é chatão. Acabei de falar aqui. Essas definições, essas demonstrações, elas são super árduas. São super assim, lidar com isso. Então, eu estava pensando isso mais cedo, inclusive, da diferença do seu curso de análise para o curso de análise que eu fiz no mês passado, que era justamente isso. Eu tive que fazer essas demonstrações, eu tive que, algumas delas, decorar e fazer mesmo sem entender o porquê delas Então, para mim o que é importante é entender o porquê delas, né? Assim, porque eu acho ruim o curso de análise quando a gente faz todas as demonstrações, porque isso dá uma ideia plana da disciplina. O que eu quero dizer com uma ideia plana? Como se tudo tivesse o mesmo grau de importância, digamos assim. Então essas demonstrações, o que é importante? Entender essa definição. As demonstrações, algumas são super técnicas, então, aí, às vezes nos cursos, o professor fala com a mesma entonação, uma coisa que é uma coisa técnica e uma coisa que é o teorema super importante. Eu fiquei aqui um pouco encantado, porque eu nunca entendi o porquê desse terceiro item. E agora eu entendi. Eu sabia demonstrar ele, e ele gera uma contradição interessante, assim, que matematicamente é uma coisa bonita de fazer, mas eu nunca entendi para que servia. Eu falo, tá beleza, né? Tá aí, vamos fazer. Pois é, fala. Eu lembro de assistir uns vídeos, né? E eu não sei se o meu entendimento está correto, mas acho que esses cortes guardam a ideia de aproximação do irracional através dos racionais. Como se fosse uma construção dos irracionais pelos racionais através de aproximação. É isso, porque justamente aquilo, esses cortes que são irracionais têm racionais tão próximos quanto se queira de um lado ou de outro. Completa ali. Sempre tem ideia de aproximação. Eu sempre tenho um número cada vez ali no 3, mais próximo quanto eu quero. Se eu defino um, eu vou ter um outro que ainda posso me aproximar ainda mais, ainda mais. Essa é a ideia que o terceiro constrói. Eu fui pegar todo o meu material que eu estudei no mestrado aqui, o PEMAT, quando eu fiz a análise 1. E aí o Léo falou, sinceramente, se fosse hoje em dia, eu ia ficar reprovado. Quanta demonstração, eu não sei mais nada daquilo. Eu tive que decorar um monte de coisas, umas coisas muito bizarras. Cara, meu Deus do céu, teorema, não sei o quê. E essas propriedades todas, né, com corte de nossa, cada coisa, eu falei, meu Deus do céu. Por isso que eu quis fazer o curso aqui como ouvinte, porque eu sabia que o curso era totalmente diferente, era muito mais conceitual do que essa coisa, né, de você ter que decorar demonstrações, né, decorar inclusive resultados, teoremas que você tem que utilizar para fazer outras demonstrações. O teor da conversa é algo que a gente está sempre conversando sobre isso, porque o que a gente tem que nos aproximou da história da matemática justamente não ter uma compreensão dessas demonstrações todas completa, porque a gente entende a demonstração, a gente entende o que está sendo escrito matematicamente. Mas o que está gerando aquele pensamento, qual o propósito daquilo ali, fica sempre muito nublado. É isso que eu entendi.
A gente tem uma compreensão sintática da coisa. E aí, a história da matemática foi o meu caminho para pensar que assim, não, teve um desenvolvimento passado e tal, e os caras que estavam fazendo esse desenvolvimento tinham uma ideia na cabeça aonde eles queriam chegar, e aí compreender essa ideia me fez compreender um pouco dessas demonstrações. Mas ainda assim, eu digo no caso aqui de análise, né? Ainda que eu tivesse essa ideia geral lá atrás, isso só me ajudava, assim, era só um paliativo, porque de fato compreender o porquê das coisas, eu nunca tive, eu só aceitava. Então vamos intervalo, 10 minutos.